Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Aqui eu quero que você entenda o contexto de Salomão. Olha para mim, possivelmente Salomão ele escreve esse salmo quando ele está vendo a construção do templo. Aquele templo que lá no início do culto eu li com vocês as palavras de Davi, que preparou todos os recursos para Salomão construir a casa do Senhor. Então, possivelmente a visão, o plano de fundo de Salomão era quando ele estava construindo esse templo. Então o texto vai nos dizer o seguinte, certo? Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Bondoso Deus, como é preciosa a Tua palavra. Como ela nos traz destino, como ela traz iluminação para o nosso caminho, como ela nos aponta para a eternidade. E nessa noite, Deus, abra o nosso coração para esse tema tão precioso que nós vamos trabalhar a partir de agora, as nossas famílias. Abra, Senhor amado, o nosso coração para entender esse propósito divino. Senhor, todo coração fechado, todo coração que nessa noite está apertado por problemas da vida, vem com a cura, tira toda qualquer distração e que a semente do Evangelho multiplique na nossa vida no mínimo 30 e no máximo 100 por um. Igreja, eu quero que você se concentre o máximo possível nessa hora. Esse ano hoje melhor dizendo, de forma oficial, eu quero trazer o início da palavra profética para a igreja, o Brasil para Cristo de Novo Hamburgo, no ano de 2026. E o tema que nós vamos trabalhar é família, um plano divino. Em duas perspectivas, a nossa família, que nós temos, a nossa casa, e também vamos entender a preciosidade de nós andarmos e convivermos com a nossa família na fé. Essas palavras, ou essa palavra profética, ela vem para nos trazer a convicção que a família que Deus nos deu, a família que Deus confiou a cada um de nós, é um presente. Então, se é um presente tão precioso, nós precisamos saber lidar e cuidar com o presente que Deus nos deu. Não existe família perfeita. Não existe eu sou muito velho, muitos vão entender. Não existe família de propaganda de margarina. Quem lembra dessa frase? Você é velho, velhinho. Quem levantou a mão, olha para essa pessoa e diz para o seu lado, diz, você é velho. Agora mudou. Agora não é família de redes sociais. Todo mundo posta só o que é bom da família. Só posta o beijinho, só posta o presentinho, só posta a casa limpa, ou às vezes só posta a parte da casa que está limpa. Mas não existe família perfeita. Eu e a Priscila não somos perfeitos, eu falo para vocês toda hora que nós não somos perfeitos. A Marilene conviveu trabalhando lá em casa 4 meses, viu que eu e minha esposa não era perfeito. A Mara trabalhando lá em casa agora, cuidando do Benjamin, vai ver que eu e a Priscila não somos perfeitos. E se acontecer alguma coisa, não é de se admirar, porque eu nunca disse que nós éramos perfeitos. Mas mesmo com os problemas, mesmo com a nossa
imperfeita comunhão, é a família que Deus nos deu. E nós precisamos saber cuidá-la como um presente que Deus nos deu. No princípio de todas as coisas, o Senhor planejou o homem para viver em família. Por isso que quando chega na adolescência, nós começamos a ficar apaixonados, nós começamos a nos despertar por outro alguém. Isso faz parte do processo. Então, no princípio de todas as coisas, Deus planejou o homem não para viver sozinho. Moisés, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, mostra isso. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei um problema, estou brincando. Dar-lhe-ei uma auxiliadora. Dar-lhe-ei alguém para ajudá-lo, para andar com ele. Todo mundo riu, mas ninguém consegue viver sem um problema, né? Porque o Senhor mostrou, e tem mostrado até hoje, que a família é uma ideia correta que Ele fez. A família é a base da criação, porque o Senhor pediu que o homem e a mulher cuidassem de toda a criação, que administrassem a criação. Não apenas, preste atenção nesse meu raciocínio, não apenas das coisas materiais, não apenas o cuidado com o campo, cuidado com os animais, mas também das coisas espirituais. O Senhor deixou para que o homem administrasse as leis espirituais e as leis materiais. Mas, meus irmãos, quando as famílias se afastam do seu propósito principal, e qual é o propósito principal? É adorar a Deus. Toda a sociedade também se afasta do Senhor. Veja que a família é a célula master principal de toda a sociedade. Por isso que existe uma investida satânica, maléfica, de destruição das famílias, de desconstrução de modelos familiares, porque o diabo sabe, se ele vier e destruir as famílias, ele sabe que detona uma sociedade, e nós precisamos, meus irmãos, nesse ano de 2026, cuidar com quem nós vamos votar, porque o plano desse governo é destruir as famílias, é uma ideologia que vem aos poucos, porque o diabo sabe, se ele desconstruir as famílias, se ele desconstruir a ideologia bíblica, ele sabe que arrebenta uma sociedade. A maior investida de Satanás é contra as famílias, ele vem de uma forma sorrateira, ele vem de uma forma silenciosa. Preste atenção. Preste atenção. Os princípios e os valores precisam ser construídos dentro dos lares, e não nas escolas, ou por meio de telas, mas pelos pais. Os nossos filhos não podem ser educados na escola, eles precisam ser educados em casa. Quando nós falamos de educação, nós estamos falando de construção de caráter. Caráter se constrói. Caráter se constrói. O caráter é construído desde a impressão de quando nós nascemos. E muitos pais estão se equivocando ao ensinar os seus filhos, deixando que os professores ensinem, deixando que as telas ensinem. E quando as famílias se afastam do propósito principal, que é adorar ao Senhor, toda a sociedade se afasta. A ordem direta do Senhor, através da sua santa palavra, através das palavras de Salomão, é a seguinte ordem para os pais. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Ensina o caminho.
ensina a criança no caminho que deve andar. Não podemos terceirizar para avós, não podemos terceirizar para tios, não podemos terceirizar para professores. Não, os pais precisam ensinar no caminho que devem andar. Infelizmente, meus irmãos, esse princípio dos pais ensinarem tem se perdido de forma silenciosa e devastadora. Os relacionamentos interpessoais têm se desmoronado dentro das famílias. Os filhos estão desconectados com os pais e conectados na internet. Os pais não olham mais na mesa para os olhos dos filhos, porque os filhos, para comerem, estão na frente de um celular. Devastador. Terrível. Eu sou pai agora, e eu escutava algo muito interessante. O pai, mesmo eu sendo pastor, nós precisamos cuidar. A minha esposa sempre diz, cuidado aquilo que tu fala. Mas eu falo compreendendo que o meu telhado também é de vidro. Mas eu preciso fazer o máximo para que o Benjamin se conecte nos meus olhos e nos olhos da Priscila, e principalmente nos olhos de Jesus. É devastador e silencioso o plano do nosso adversário que tem acontecido no mundo todo. As famílias estão perdendo os laços, as famílias estão ficando sem emoções, as famílias não estão mais conectadas uns com os outros. Em 2026, meus irmãos, nós precisamos resgatar o entendimento de que a família é um projeto divino. E para isso, o que o Senhor colocou no meu coração, por isso que eu gosto muito de viajar, dirigindo carro. A volta é mais demorada, que você fala assim, caramba, eu podia ter vindo de avião. Mas a minha ida é muito terapêutica. Deus fala muito comigo. São 1.200 quilômetros dirigindo. E veio no meu coração, você vai trabalhar com a igreja. Os 7 princípios bíblicos governamentais. Mas olhando para as famílias. Nós vamos trabalhar, pode colocar ali para mim, o princípio do caráter. No mês de fevereiro nós vamos trabalhar o princípio do caráter dentro das famílias. Nós vamos trabalhar a mordomia, de nós sabermos administrar aquilo que o Senhor nos deu. Vamos trabalhar o autogoverno, saber ter o domínio próprio. Vamos trabalhar o semear e colher, a soberania de Deus sobre todas as coisas, a individualidade e o princípio da aliança. Se nós, meus irmãos, conseguirmos trazer essa realidade bíblica para o contexto familiar, a nossa família será não uma família perfeita, mas uma família feliz. Por isso que você precisa, a partir do dia 1º de fevereiro, e não somente em fevereiro, jejuar pela sua família, porque muitos pais já perderam os filhos, já perderam esse domínio, já perderam esses laços, muitos maridos e esposas já perderam esses laços, e nós precisamos resgatar isso da forma certa, que é com jejum e oração e com a palavra. Quem sabe não vai ser um ano fácil, vai ser um ano de guerra, porque nós vamos mexer em coisas que não são gostosas de mexer, mas trazem saúde. E por isso que veio ao meu coração de uma forma bem clara. Começarmos com o Salmo 127. O Salmo 127 mostra-nos no seu principal tema, que a nossa vida precisa ser uma vida de mutualidade. É uma construção entre o homem e o divino. A nossa vida é uma construção entre o homem e o divino. E a nossa família precisa ser uma construção entre o homem e o divino.
O primeiro versículo, Salomão diz: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Eu fiz a introdução desse salmo antes e disse para vocês que é um salmo de romagem, que os peregrinos ascendem a Jerusalém, ascendiam cantando essa música e as outras que estão dentro desse pacote no livro de Salmos. E eu gosto muito de fazer essa analogia, que os peregrinos subiam para Jerusalém, e nós, como crentes em Jesus, na nova aliança, subimos também, somos peregrinos nessa terra. Nós estamos ascendendo, estamos a caminhar a cada dia para Jerusalém celestial. Então, fazendo esse paralelo entre os peregrinos que ascendiam a Jerusalém e nós, peregrinos, que estamos ascendendo a Jerusalém celestial. Nós precisamos nos identificar, não apenas pela peregrinação que nós estamos fazendo também para a Nova Jerusalém, mas pelas adversidades que esses peregrinos enfrentavam. Esses peregrinos, quando subiam até Jerusalém, eles enfrentavam um grande sol, eles enfrentavam perigos de assaltantes, eles enfrentavam perigos de enfermidade, perigos de bestas feras, inúmeros perigos. E assim é conosco também, igreja. Nós estamos peregrinando para Jerusalém celestial e sabemos que enfrentamos todos os dias adversidades que querem fazer com que nós não continuamos a andar, a ascender a Nova Jerusalém. Mas eu também digo para vocês que o paralelo que nós podemos fazer é o mesmo paralelo que nós estamos vendo que esse salmo traz em um contexto familiar, que existem muitas adversidades que nós passamos dentro das nossas famílias, com as esposas, com os esposos, com os filhos e assim por diante. Mas mesmo diante de lutas, mesmo diante dos desafios que você tem para criar os seus filhos, para cuidar do seu esposo ou da sua esposa, nós cremos que em Cristo existe vitória, nós cremos que em Cristo há segurança, nós cremos que em Cristo é o melhor lugar para nós estarmos. E assim como eu disse para vocês, a nossa família, ela precisa ser construída dentro da mutualidade. Não é a nossa capacidade material ou humana que pode ser o fator de construção da nossa casa ou da nossa família. Não pode ser apenas os nossos esforços, o nosso entendimento. Não pode ser apenas nós que estamos construindo um casamento. Porque o texto diz o seguinte, olha que interessante: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho do construtor é vão. Ele não está dizendo que nós ou o construtor não deve construir, não. Ele está dizendo que o construtor não pode construir sozinho. Então nós precisamos entender que para a construção da nossa casa é fundamental a presença constante de Deus nessa construção. Não é apenas uma intervenção no início da obra ou no meio da obra. Não, é necessário que a presença de Deus seja uma intervenção perene dentro das nossas casas. Jesus, ele precisa estar e ser lembrado todos os dias. Por que muitas casas não estão ficando de pé? Por que muitos filhos não estão ficando de pé? Porque Cristo não é construído todos os dias naquele lugar. A presença de Cristo é fundamental desde o início da família. Quando começa uma família? A minha família começou quando eu olhei para Priscila, ela olhou para mim. Quando nós entendemos, temos algo em comum. E esse algo em comum é Cristo e o nosso amor. Nós fomos e casamos, começou a família. Cristo precisa estar presente. E durante 17 anos, quase 17 anos,
nós construímos juntos, com Cristo, a nossa casa, até agosto do ano passado, a chegada do Benjamim. Cristo precisa estar presente com a chegada do Benjamim. Quando Benjamim sair de casa porque casou, Cristo precisa continuar presente até o fim da nossa vida, até a morte nos separar. O problema é que muitas pessoas pedem Cristo no início, pedem Cristo no meio, mas não continuam com Ele até o fim. Ontem eu falava em nossa igreja de 2 irmãos, das palavras de sabedorias que eu mais gosto, de Salomão em Eclesiastes 7:8, não é como você começou, ou não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. Cristo precisa estar presente todos os dias dentro da sua casa. É um erro nós pensarmos que a construção da nossa casa só depende de nós. Também é um erro nós pensarmos que a construção da nossa casa só depende de Deus. O correto é nós pensarmos que a construção da nossa casa depende de Deus e depende de nós. Cristo está presente na construção da sua família. O segundo exemplo usado nesse versículo, quando Salomão fala sobre vigilância. Se o Senhor não vigiar a cidade. Vamos olhar de 2 formas. Primeiro, assim, a gente sabe que uma cidade ela é constituída de famílias. Então a gente pode olhar de forma individual, de forma coletiva. E o coletivo que eu falo agora, contextualizando a igreja. Meu irmão, não é pelos seus esforços de proteção, é o que o texto está dizendo, que a sua casa vai estar bem protegida. Não é sua vigilância 24 horas que vai proteger. Veja que quando você deixa o seu filho na escola, ele já não está mais debaixo da sua tutela, somente Deus pode guardá-lo. Nós não podemos mais pensar que tudo está sob a nossa observância. Nós precisamos pedir que Deus faça parte. E como eu faço com que Deus faça parte dessa vigilância que eu preciso ter na minha casa? Ponto principal, olha para mim, é ensinar as leis divinas para os seus filhos. A forma de proteger a sua casa é a partir das leis divinas. Primeiro entendendo, mostrar e entender para o seu filho, fale de dia e noite, meu filho, você precisa entender que Jesus é o Salvador da sua vida. Você precisa entender que Jesus morreu na cruz e Ele morreu por você, para que você tenha a vida eterna, e ao 3º dia Ele ressuscitou. Você precisa cobrir a sua casa de oração. Você colocar um alarme, você colocar inúmeros sistemas de segurança, não vai garantir a segurança da sua casa. Se o Senhor não vigiar a nossa casa, em vão trabalham aqueles que estão na vigilância. Nós precisamos, a partir de hoje, permitir que Cristo trabalhe conosco em nossos lares. O versículo 2 vai falar sobre o trabalho, e eu quero falar um pouco sobre o trabalho nessa noite. Mudar alguns pensamentos diabólicos de algumas pessoas, que dizem que foi o diabo que criou o trabalho. Trabalho é uma bênção. Trabalho é um presente divino, meu irmão. Antes do homem pecar, Adão e Eva trabalhavam no jardim.
Quem não gosta de trabalhar, vai ter com a formiga. E Salomão chama essa pessoa de vadio, de vagabundo. Trabalho é uma bênção divina para as famílias. Versículo 2, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. O trabalho é um assunto de extrema importância dentro da família. Dentro dos princípios governamentais que eu falei para vocês, trabalho se enquadra especialmente em mordomia, e também ele pode ser aplicado no princípio de semear e colher. Muitos dizem que o trabalho é um castigo divino. Você está equivocado com a interpretação do texto. O Senhor olhou para o homem e disse: do suor do seu trabalho você terá o alimento, do suor do seu rosto. O homem, ele precisava no Éden colher a fruta para comer. O homem precisava administrar os animais, então ele precisava trabalhar. Mas o castigo está aqui, o suor. Por causa do seu pecado, o seu trabalho vai ser mais penoso. Você vai ter mais dificuldade. Agora vai nascer ervas daninhas. Você vai ter que tirar as ervas daninhas para cuidar da plantação. Então o trabalho não é um castigo divino. O trabalho é uma bênção, porque nos traz a provisão, nos traz as dádivas do Senhor. Quantos estão me entendendo? Só que o grande problema, muitas vezes, é quando existe o equívoco do trabalho excessivo. Quando o trabalho se torna o nosso Deus. Aqueles que trabalham dia e noite e não têm tempo para a família. Aqueles que só querem estar dentro da empresa e não conseguem cuidar da casa, não conseguem cuidar dos filhos. Não conseguem ensinar os filhos. Aí nós podemos estar correndo um risco do trabalho ser o seu Deus. E a grande preocupação daqueles que trabalham excessivamente está aqui. Eles não descansam. O descanso é uma lei espiritual que todos precisam viver. No 7º dia Deus descansou. Deus precisa descansar? Não, mas Deus estava ensinando para o homem descansar. Está todo mundo comigo? O erro está em não descansar. Aí vem o entendimento desse texto. A sociedade, dentro desse contexto, uma sociedade agrícola. Então Salomão, ele faz a analogia: olha, é equivocado você levantar cedo e dormir tarde, preocupado com o trabalho. E ele diz: aos seus amados ele dá enquanto dorme. O que significa isso? Qual é o nosso papel? Como se fossem agricultores, é arar a terra. Limpamos a terra, aramos a terra. O trabalho depois é colocar a semente. E depois ir fazendo a manutenção daquilo e descansar. Daí o texto diz: aos seus amados dá enquanto dormem. Aos seus amados dá enquanto descansam. Por que descansar? É preciso para que nasça a plantação algo muito importante chamado... quê? Cadê os agricultores? O que precisa para nascer semente? Pode falar. Chuva. E quem manda a chuva é Deus. Então a gente trabalha e agora nós precisamos confiar que Deus vai mandar a chuva. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar da nossa casa. Nós precisamos trazer o alimento e não nos preocupar com o resto, porque aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos, mas aquilo que cabe ao Senhor fazer, Ele fará. Então nós precisamos aprender a descansar, nós precisamos entender que existe esse período de nós confiarmos em Deus, e enquanto nós confiamos em Deus, Ele nos dá. O trabalho é uma bênção.
se sinta feliz em trabalhar. Todo dia de manhã, agradeça a Deus pelo seu trabalho. Se você vai trabalhar com raiva, odiando o trabalho, vai orar e jejuar, que tem que mudar. Vai orar e jejuar, que tem que mudar. Porque o trabalho é uma bênção, é uma dádiva. Todo mundo me entendendo? A nossa parte no trabalho é trabalhar e confiar no Senhor. E os últimos 3 versículos diz o seguinte: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Versão NAA vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade. Salomão diz que filhos são uma herança do Senhor. É interessante nós refletirmos no termo herança. Você já parou para pensar que uma herança é algo que você recebe sem ter trabalhado por aquilo? Alguém aqui já recebeu uma herança? Alguém já recebeu uma herança? Ninguém aqui recebeu uma herança dos pais de alguém? Foi algo que você não trabalhou, mas você recebeu. Vamos entender o que o texto está dizendo? A versão que eu li diz: os filhos são um presente do Senhor. E herança nada mais é do que um presente. Os filhos que você tem são um presente que o Senhor deu para você cuidar para Ele. Aí que está o segredo. Os filhos são um presente que o Senhor nos deu para nós cuidarmos para Ele. Só que muitas vezes nós estamos nos equivocando. Porque muitos criam os filhos para si. Muitos criam os filhos pensando: eu quero que ele seja um advogado. Eu quero que ele seja um doutor. Eu quero que ele seja aquilo que eu não fui. E muitos pensam: eu não quero ter mais um filho porque é muito caro ter um filho. Vai converter a sua mente. Porque um filho é um presente que Deus dá, com ou sem mérito. Só que nós estamos nos equivocando, muitas vezes, na hora que nós estamos olhando os nossos filhos, estamos criando eles, projetando tudo aquilo que nós não fomos neles. Óbvio que você tem que dar o melhor. Óbvio que você tem que dar aquilo que você não teve, concordo perfeitamente, mas nós precisamos aprender a criar os nossos filhos para o Senhor. Você, meu irmão, precisa evangelizar os seus filhos. Você precisa plantar o evangelho de Cristo no coração deles. Porque foi algo que Deus te deu, e Ele anseia que você devolva para Ele aquilo que Ele deu para você. Os filhos são um presente do Senhor. E é bem interessante, agora entendendo o contexto que o Salmo foi escrito, porque Salomão diz o seguinte, versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Versículo 5. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. No contexto do Oriente Médio, lá do Antigo Testamento, ter filhos era sinônimo de prosperidade. Quanto mais filho você tinha, mais próspero você era. A maioria dos pais eram agricultores. Então, ter muitos filhos era sinônimo de você ter muitos trabalhadores aonde? Na sua lavoura. Então, quanto mais filhos você tinha, mais paga você tinha. Também entendendo a lei mosaica,
ou a lei de Deus agora, o decálogo, quando ele diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Honrar pai e mãe não está relacionado a respeito, está relacionado em bancar o pai e a mãe. O pai e a mãe ficaram felizes ali, olha, tenho 3 para me bancar. É bancar o pai e a mãe, botar para fora grana mesmo. Então, quanto mais filhos se tinha, mais bem aqueles pais iriam ficar. Então, bem-aventurado o homem que tem muitos filhos. E quando se tinha uma guerra, acontecia uma guerra entre 2 vizinhos, quem tinha mais filhos, possivelmente iria ganhar a guerra. Veja que interessante, que filhos, eles são o presente que Deus dá para nós, pais. Porque eles abençoam as nossas vidas. Eles nos protegem, eles cuidam, eles amam. Mas, meus irmãos, nós a partir de hoje precisamos entender que os nossos filhos precisam ser criados para o Senhor. O meu sonho é que essa igreja seja uma igreja geracional. Daqui uns anos, eu quero ver o Benjamin adolescente. Eu quero ver o Davi já adulto. Eu quero ver o Israel jovem. Eu quero ver o Otávio jovem. Eu quero ver a Luísa. Eu quero ver o Manuel jovem. Eu quero ver a Radassa grande. Eu quero ver a Laura grande. Eu quero ver o Luiz Henrique grande. Você está entendendo? Daqui. Eles não vão sair daqui, porque os pais ensinaram corretamente o caminho. E consequentemente vocês vão ver os seus netos aqui também. É isso, igreja, que nós precisamos entender. Os filhos são um presente que o Senhor nos deu para nós cuidarmos para Ele. O ministério pode subir e eu concluo nessa noite com o tema principal desse salmo, dizendo para vocês: nós não podemos realizar o trabalho sozinhos. Se você, casal, tem unido somente as suas forças para lutar com os problemas da vida, se você, homem e mulher, chefes da casa, tem dependido só de você, tem alguma coisa errada. É tempo de nós, 2026, nós vamos faxinar a nossa casa. 2026 nós vamos pegar uma mangueira, vamos passar, levantar as cadeiras. Sabe aqueles cacos que a gente tem lá? Vamos trocar os móveis, amém ou não amém? Vamos jogar fora tudo que não presta. Vamos começar a sentir o cheiro da que boa, sentir o cheiro do Ajax, sentir o cheiro do sabão em pó. É gostoso ou não é gostoso aquela casa cheirosa? Esse é o ano do Senhor fazer uma faxina santa dentro dos nossos lares. Esse é o ano de nós fazermos como Josué fez. Não me importa vocês, não importa o que vocês querem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o ano. Esse é o ano de nós vermos a nossa família na fé sendo aumentada, sabe por quem? Pelos seus pais, pelos seus esposos, pelas suas esposas, pelos seus filhos, por todos aqueles, pelos seus primos, pelos seus tios. Esse é o ano de nós trabalharmos juntos com o Senhor. Não existe impossível para Deus, meu irmão. Não existe o que Deus não possa fazer dentro da sua casa. Eu quero que você reflita, será que muitas coisas estão difíceis? Quem sabe você trabalhou sozinho. Jesus ficou para o lado de fora da sua casa. Hoje é dia de nós falarmos como Zaqueu: Jesus entra na minha casa.
Vamos nos colocar em pé e nós vamos adorar ao Senhor. Em nome de Jesus.